Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 16 de setembro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário, e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. Nossa leitura de hoje será em Ezequiel, capítulos 19, 20 e 21. Bora para a leitura, sem mais delongas. Ezequiel, capítulo 19. Lamento pelos príncipes de Israel. Levante um lamento pelos príncipes de Israel e diga: que leoa foi a sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava os seus filhotes. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram a seu respeito e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganchos para a terra do Egito. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpriu, quando viu frustrada a sua expectativa, escolheu outro dos seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. Arrebentou as suas fortalezas e devastou as suas cidades. A terra e todos os que nela estavam ficaram aterrorizados com seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam a sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na armadilha que fizeram. Elas o puxaram com ganchos para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o puseram na prisão, de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. A sua mãe era como uma vide na sua vinha, plantada junto à água. Era frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Os seus ramos eram fortes, próprios para os cetros dos governantes. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo a folhagem espessa. Chamava a atenção pela sua altura e pelos seus muitos ramos, mas foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento leste a fez murchar, os seus frutos foram arrancados, os seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto em uma terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu todos os seus frutos. Nela não resta nem um ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Este é um lamento, e em lamento se tornará. Ezequiel, capítulo 20. A rebeldia de Israel. No 10º dia do 5º mês do 10º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: vocês vieram me consultar? Tão certo como eu vivo, não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano Senhor. Você os julgará? Você os julgará, filho do homem? Então mostre-lhes as práticas detestáveis dos seus antepassados e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. No dia em que escolhi Israel, jurei com a mão levantada aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com a mão levantada eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles com a mão levantada que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles. Terra onde fluem leite e mel, e a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os olhos e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim, não quiseram me ouvir. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto os olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e que lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais eles estavam e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus estatutos e lhes tornei
conhecidas as minhas ordenanças, pois aquele que a elas obedecer, por elas viverá. Também lhes dei os meus sábados como sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não andaram segundo os meus estatutos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas ordenanças, mesmo sabendo que aquele que a elas obedecer, por elas viverá. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas eu agi para que o meu nome não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais eu os havia tirado do Egito. Com a mão levantada também jurei a eles no deserto que não os levaria para a terra que eu lhes tinha dado, terra onde fluem leite e mel, a mais linda de todas as terras, porque eles rejeitaram as minhas ordenanças, não andaram segundo os meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o coração deles estava voltado para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade e não os destruí, nem os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto: não sigam os estatutos dos seus pais, nem obedeçam às ordenanças deles, nem se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Andem conforme os meus estatutos e tenham o cuidado de obedecer às minhas ordenanças. Santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Contudo, os filhos se rebelaram contra mim, não andaram de acordo com os meus estatutos, não tiveram cuidado de obedecer às minhas ordenanças, mesmo sabendo que aquele que a elas obedecer, por elas viverá. E profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive a minha mão, e por amor do meu nome agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, diante das quais eu os havia tirado do Egito. Com a mão levantada também jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria entre as terras, porque não obedeceram às minhas ordenanças, mas rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos cobiçaram os ídolos dos seus pais. Eu também os abandonei a estatutos que não eram bons e a ordenanças pelas quais não conseguiam viver. Deixei que se contaminassem por meio das suas ofertas, isto é, pelo sacrifício de cada filho primogênito, para que eu os enchesse de pavor e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale ao povo de Israel e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Nisto, os seus antepassados também blasfemaram contra mim, ao serem infiéis para comigo. Quando eu os trouxe para a terra que com a mão levantada havia jurado dar-lhes, bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa, ali ofereciam seus sacrifícios, faziam ofertas que provocavam a minha ira, apresentavam seu incenso aromático e derramavam as suas ofertas de bebidas. Então eu lhes perguntei: que santuário local é este para onde vocês vão? Esse santuário é chamado Bamá, até o dia de hoje. Julgamento e restauração. Portanto, diga ao povo de Israel que assim diz o soberano Senhor: vocês não estão se contaminando como seus antepassados se contaminaram? E não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício dos seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Deveria eu então deixar que me consultem, ó povo de Israel? Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem: queremos ser como as nações, como os povos do mundo, que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, dominarei sobre vocês com mão poderosa, braço estendido e ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados com mão poderosa, braço estendido e ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações e ali face a face os julgarei. Como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, assim os julgarei. Palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam,
eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó povo de Israel, assim diz o soberano Senhor: vão cada um de vocês prestar culto a seus ídolos. Mas depois disso, certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome com as suas ofertas e os seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor, na sua terra todos os israelitas me prestarão culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático, quando os tirar dentre as nações e as ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados, e me mostrarei santo no meio de vocês aos olhos das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que com a mão levantada jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações pelas quais se contaminaram, e terão nojo de vocês mesmos por causa de todo o mal que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, não de acordo com seus caminhos maus e as suas práticas perversas, ó povo de Israel, declara o soberano Senhor. Profecia contra o sul. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de incendiá-la com um fogo que consumirá todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todas as superfícies da terra do Neguebe até o norte será ressecada por ela. Todos verão que eu, o Senhor, a acendi, não será apagada. Então eu disse: ah, soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas? Ezequiel, capítulo 21. Babilônia, a espada do juízo divino. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, vire o seu rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra a terra de Israel, dizendo-lhe: assim diz o Senhor, estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar do seu meio tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, empunharei a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Portanto, comece a gemer, filho do homem, comece a gemer diante deles com o coração partido e amarga tristeza. E quando perguntarem: por que você está gemendo? Diga: por causa das notícias que estão vindo. Todo o coração se derreterá e toda mão penderá frouxa. Todo espírito desmaiará e todo joelho se desfará em água. Veja, está vindo e acontecerá, declara o soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, profetize e diga que assim diz o Senhor: uma espada afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso nos alegraremos? O cetro do meu filho rejeita qualquer outra madeira. A espada foi destinada a ser polida, a ser pega com as mãos. Está afiada e polida, preparada para que a mão do matador a maneje. Clame e grite, filho do homem, pois ela está contra o meu povo, está contra todos os príncipes de Israel. Eles e o meu povo são atirados contra a espada. Portanto, lamente-se, bata na sua coxa. É certo que a prova virá. E o que acontecerá se o cetro que a espada despreza não continuar a existir? Declara o soberano Senhor. Por isso profetize então, filho do homem, e bata as mãos uma na outra, que a espada golpeie não 2, mas 3 vezes. É uma espada para matança, para grande matança. Ela avança sobre eles de todos os lados. Assim, para que os corações se enfraqueçam e muitos sejam os caídos, coloquei a espada para a matança em todas as suas portas. Ah, ela foi feita para luzir como relâmpago. É empunhada firmemente para a matança.
Ó espada, seja afiada, vai para a direita e para a esquerda, para onde quer que se dirija a sua lâmina. Eu também baterei as minhas mãos uma na outra, e a minha ira diminuirá. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim. Quanto a você, filho do homem, trace as duas estradas que a espada do rei da Babilônia deve seguir, as duas partindo da mesma terra. Em cada uma delas coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma espada que leve a espada contra Rabá dos Amonitas e a outra contra Judá e contra a Jerusalém fortificada. Pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as duas estradas para praticar adivinhação. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado. Pela sua mão direita será sorteada Jerusalém, onde deverá preparar arietes, dar ordem para a matança, soar o grito de guerra, montar arietes contra as portas, construir uma rampa e obras de cerco. Isso parecerá um falso presságio aos judeus que tinham feito uma aliança com juramento, mas o rei invasor os fará recordar a sua culpa e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o soberano Senhor: visto que vocês trouxeram à lembrança a sua iniquidade mediante rebelião ostensiva, revelando os seus pecados em tudo o que fazem, vão ser levados prisioneiros. Ó profano e ímpio príncipe de Israel, o seu dia chegou, o tempo em que a inquietude terá fim. E assim diz o soberano Senhor: tire o turbante e a coroa, não será como antes, os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Ruína, ruína, e farei dela uma ruína, não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito, eu a darei a ele. E você, filho do homem, profetize e diga que assim diz o soberano Senhor acerca dos amonitas e dos seus insultos. Uma espada desembainhada para a matança, polida para consumir e luzir como relâmpago. A despeito das visões falsas e das adivinhações mentirosas sobre vocês, ela será posta no pescoço dos ímpios, que devem ser mortos e cujo dia chegou, o tempo em que a iniquidade terá fim. Volte a espada à sua bainha, no lugar onde vocês foram criados, na terra dos seus antepassados, eu os julgarei. Derramarei a minha ira sobre vocês, soprarei o fogo do meu furor contra vocês. Eu os entregarei nas mãos de homens brutais, hábeis na arte da destruição. Vocês serão combustível para o fogo, o seu sangue será derramado na sua terra, e vocês não serão mais lembrados, porque eu, o Senhor, falei. Encerramos nossa leitura de tudo o que se tem ouvido. A suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 16 de setembro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados e aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Parabéns à minha querida terrinha Ituiutaba, Minas Gerais, completando mais um ano de existência. 16 de setembro, aniversário da cidade de Ituiutaba. Parabéns também a Rudinei Barros, lá em Campo Verde, Mato Grosso. Parabéns a Fundamentos de Cristo, lá em Goiânia, Goiás. Parabéns ao reverendo José do Carmo de Oliveira, em Belo Oriente. E parabéns também ao Venâncio José, em Guiratinga, Mato Grosso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por conceder ao Rudinei Barros, ao Fundamentos de Cristo, ao reverendo José do Carmo, ao Venâncio José, mais um ano de vida. Também aos casais, mais um ano de casados, e aos bebezinhos, mais um mês de vida. Obrigada, Senhor, por essa dádiva na vida deles. Que o Senhor acrescente bênçãos de amor, de paz, de alegria, de saúde, de harmonia, de sabedoria, de prosperidade, saúde, em nome de Jesus, muitas felicidades e muitos anos de vida. E que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas, Deus é justo e bom. Vamos